seres! E aí, tudo bem? Como vocês estão, pessoas? Vamos continuar a leitura de A Gênese, de Allan Kardec. A gente tinha parado na página 63, onde iríamos começar o capítulo 3, que fala sobre o bem e o mal. Eu vi o último vídeo, eu peço desculpas, tá? Eu não retirei, não reli, mas assim, porque realmente o foco era o áudio, mas numa outra oportunidade, quem sabe a gente pode até reler ele para ele ficar melhor, mas assim, tá? Ficou péssimo a imagem, mas atentem-se para a leitura, tá? Eu prometo que cada vez mais eu estou aprendendo com esse canal. A gente vai melhorando aqui, tá? Então peço desculpas pelo último vídeo da Gênese, que ficou muito ruim a imagem, ficou péssima, mas né, a leitura, o áudio também não ficou muito bom, mas o importante é a gente receber a mensagem. Então vamos dar continuidade à Gênese em capítulo 13 agora. Nós vamos entrar no capítulo que fala sobre o bem e o mal. A origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Origem do bem e do mal. Sendo Deus, número 1. Sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, todo bondade e justiça, tudo que ele procede há de participar de seus atributos, porquanto que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja inteligente, mal e injusto, ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. 2. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, quer Satanás, ou seja, igual a Deus, e por conseguinte, tão poderoso quanto este, de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. De toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada um desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente, hipótese inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele que se lhe estaria subordinado. Não podendo existir de toda eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fora criado, só poderia ter sido criado por Deus, que então houvera criado o espírito do mal. O que implica negação de bondade infinita. Veja-se o céu e o inferno no capítulo 9, em Os Demônios. Número 3. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos, cumpre-se incluam os flagelos naturais. O homem, cujas dificuldades são restritas, não pode penetrar e nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Apreciar as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais, que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. Por isso é que muitas vezes se afigura o mal e injusto, aquilo que consideraria justo e admirável, se ele conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser, a utilidade de cada coisa, verificará tudo o que traz, sinete da sabedoria infinita, e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que não lhe seja compreensível. O homem recebeu em partilha uma inteligência cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar muitos efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber que ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até os flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que, no presente, causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhe paralisar os efeitos. Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se esforça em preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas para resistirem aos ventosos, tão necessários à purificação da atmosfera, e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente,
que pouco a pouco a necessidade lhe fez criar as ciências por meio das quais melhora as condições de habilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que impede para a frente na senda do progresso. Vou reler ela corretamente. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Tá vendo que a gente precisa mesmo ter calma, né? Às vezes as palavras podem ser engolidas. 6. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí, a causa das guerras e das calamidades que a estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão, do fraco pelo forte, da maior parte, afinal das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração. Ademais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar, e nesses últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia os mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre então as consequências do seu poder. O Evangelho segundo o Espiritismo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4 e seguintes. Número 7. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isso é, faz que do próprio mal saia o bem. Nossa! Eu fiz uma pausa porque eu recebi uma resposta na leitura. Às vezes acontecem coisas ruins, inclusive, que são para que liberem algumas coisas boas para nós, eu digo, né? Às vezes acontece com a gente coisas ruins para livrar a gente para ver coisas boas. Nossa, bastante interessante, achei essa leitura aqui hoje. Hoje tá diferente, viu, gente? Hoje tá bem diferente dos outros dias, não sei porquê. Ou sei. Cheguei a me perder aqui. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem um remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Se não vai pelo amor... Vamos lá, peraí. Quando toma o melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. Há necessidade, pois o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Item 5. Número 8. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência de calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal,
ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guias as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Tomemos para comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins da sua terra há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse? Que faz, a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso, proibindo que prossigam os que ali passem devido ao perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se apesar de tudo um imprudente desatende o aviso, vai além do ponto onde este se encontra e sai-se mal, de quem se pode ele queixar senão de si próprio? Assim sucede com todo o mal. Evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades por meio da saciedade. O homem Deus pôs limite à satisfação das necessidades. Por meio da saciedade, o homem é avisado desse limite. Se o ultrapassa, falo voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte, que daí podem resultar, provém de sua imprevidência, não de Deus. 9. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, tendo sido criado por Deus, dir-se-á, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem e nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade o pratique. A questão, pois, consiste em saber qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. Estou com um questionamento aqui na cabeça. Vamos ver se me responde. Eu acho que eu sou meio pensamento um pouco divergente dessa questão de bem e mal. Mas no outro estudo a gente vai chegar lá, né? Então não vou nem fazer essa pergunta aqui para deixar essa doideira por enquanto só na minha cabeça. 10. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes umas dos outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Nota de Allan Kardec. O erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeitas da mão do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição resulte da depuração gradual do espírito e seja sua. Houve Deus por bem que a alma dotada de livre-arbítrio pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades, últimas de forma militante resistindo ao mal. Se houvera criado a alma tão perfeita quanto ele, e ao sair-lhe das mãos a houvesse associada à sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito não à sua imagem, mas semelhante a si próprio. Bonani, A Razão do Espiritismo, capítulo 6. Tá, eu tô testando aqui pra eu não ficar perdido, vamos lá. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer, e para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade à conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando.
Mas, a haver saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semimorais e semimateriais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce o domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo e avança pela senda providencial que ele acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e identifica-se com o bruto. Nessa situação, que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser, o que explica a necessidade de reencarnações, né? Isso. Né? Seria pela teoria aqui, né? Pelo que a gente vem estudando. Né? Porque então ele teria várias. Primeiro aprendido, por isso a necessidade. Nossa, cada fase da vida de encarnação. Não, loucura, peraí, eu e meus pensamentos, é só minha opinião, gente, vamos voltar. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal, pois, é relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, pois se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre bem e o mal. O instinto e a inteligência. Qual a diferença entre instinto e inteligência? Número 11. Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação e nem premeditação. É assim que a planta procura o ar e se volta para a luz, dirige as suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternadamente, conforme se lhe faz necessário, que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio ou se lhe agarram as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhe é útil ou nocivo e que buscam conforme a estação. Os climas propícios que constroem sem ensino prévio, com mais ou menos, até segundo as espécies, leitos macios e abrigos para suas progênies, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam desestradamente as formas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. No homem, no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda para o piscar das pálpebras, para moderar o brilho da luz, a respiração, etc. Número 12. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos... Peraí, eu voltei, gente, eu que errei. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação e deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não é. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Ao ato instintivo, falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Se admitir que o instinto procede da matéria, ter-se-á de admitir que a matéria é inteligente, até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca. Se considerar o instinto uma inteligência rudimentar, como se há de explicar que, em certos casos, seja superior à inteligência que
raciona. Como explicar que torne possível se executem os atos que não está por realizar? Se ele é atributo de um princípio espiritual de especial natureza, qual vem a ser esse princípio? Pois que o instinto se apaga, dar-se-á que esse princípio se destrua? Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles e nenhuma compensação aos seus sofrimentos, o que não estaria de acordo com a justiça nem com a bondade de Deus. Capítulo 2, item 19. 13. Segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederiam de um único princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio que primeiramente... Vou voltar um pouquinho aqui só pra gente... Segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederiam de um único princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio que primeiramente apenas tivera as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhes daria inteligência livre. Se fosse assim, no homem inteligente que perde a razão e entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, a inteligência voltaria ao seu estado primitivo. E quando o homem recobrasse a razão, o instinto se tornaria inteligência e assim alternadamente a cada acesso, o que não é admissível. Aliás, muitas vezes, o instinto e a inteligência se revelam simultaneamente no mesmo ato. No caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro. Se nisso pensar, quando porém ele acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar-se de um tropeço, há cálculo combinação. Ele age com deliberado propósito. A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo. A calculada direção do movimento é o ato inteligente. Vou voltar aqui porque eu fiz uma pausa para falar sobre, e eu posso estar, né, mas como se for sendo de acordo com o que fala aqui no livro e de acordo com a explicação do livro, umas explicações que eu li no livro do Despertar da Consciência do Leon Denis, ele explica, então, por exemplo, os Neandertais, o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, né, que eles veem o Neandertal, por exemplo, se a gente for lembrar dessa época, eles, né, eles aprenderam a caçar, sobrevivência, né, produção de alimento, depois disso, né, depois veio o Homo sapiens, aprendendo a produzir o próprio alimento também, aprendendo né, caçadas, essas coisas. Eu tô aqui fazendo, espero que não esteja muito louca, mas acho que é isso. Até chegar na gente, onde agora nós estamos, na reforma íntima, na melhoria moral da coisa, sem se esquecer que a gente ainda tem as conquistas materiais, mas que elas são necessárias para a gente sobreviver e ter manutenção, né? É a manutenção da sobrevivência, mas, nossa, que entendimento bacana, gostei. Eu acho que é isso, assim, não detalhadamente, mas eu acredito que é isso, né, que seria... A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo, a calculada direção do movimento é o ato inteligente. O animal carnívoro é impelido pelo instinto de alimentar-se de carne, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para segurar a presa e a sobrevivência das eventualidades são dos atos de inteligência. 14. Outra hipótese que, em suma, se conjuga perfeitamente à ideia da unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo ensina, no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais se constituem protetores e guias, que os envolvem nos seus eflúvios fluídicos, que o homem age muitas vezes de modo inconsciente sobre a ação desses eflúvios. Sabe-se ademais que o instinto que por si mesmo produz atos inconscientes predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora, segundo essa hipótese, o instinto não seria atributo nem da alma nem da matéria,
nem pertenceria propriamente ao ser vivo. Seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria qual a andadeira com que se amparam as crianças que ainda não sabem andar. Então, do mesmo modo que se deixa gradualmente de pernas... Gradualmente. Eu acho que é. Do mesmo modo que se deixa gradualmente de pernas, é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé. Peraí. Eu errei aqui, gente. Tem que voltar agora. Peraí que eu tô errando aqui. Ah, meu Deus. Perdi, gente. Peraí. Só um minutinho. Só um minutinho. Aqui, ó. Então, do mesmo modo que se deixa gradualmente usar a andadeira, à medida que a criança se equilibra sozinha, os espíritos protetores deixam-se entregues a si mesmos os seus protegidos à medida que se tornam aptos a guiar-se pela própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, se alubia de uma inteligência estranha na plenitude da sua força. Inteligência protetora que supriria a insuficiência, quer de uma inteligência mais jovem que aquela que compeliria a fazer... Meu Deus, peraí. Inconscientemente, para o seu bem, o que ainda fosse capaz de fazer por si mesma que de uma inteligência madura, porém momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, como se dá com o homem na infância, e nos casos de idiotia e de afecções mentais. Disse, proverbialmente, que há um Deus para as crianças, para os loucos e para os ébrios. É mais veraz do que supõe esse ditado. Aquele Deus... Outros não é senão o espírito protetor que vela pelo ser incapaz de se proteger, utilizando-se da sua própria razão. 15. Nessa ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir. Por muito racional que seja, essa teoria não resolve as dificuldades da questão. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos em primeiro lugar uma unidade de vistas e de conjunto, uma segurança de resultados que cessam logo que a inteligência livre substitui o instinto. Demais, reconheceremos profunda sabedoria na apropriação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Semelhante unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento e está incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Só ela poderia produzir esse conjunto tão harmonioso que se realiza desde a origem dos tempos em todos os climas com uma regularidade, uma precisão de matemáticas cuja ausência jamais se nota. A uniformidade no que resulta das faculdades instintivas é um fato característico que forçosamente implica a unidade da causa. Se a causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quanto fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, há de ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que atesta a sabedoria e previdência, há de ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material. Não se nos deparando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas, as qualidades necessárias à produção de tal resultado, temos que subir mais alto, isso é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos à explicação dada sobre a maneira por que se pode conceber a ação providencial, capítulo 2, item 24.
Se figurarmos todos esses seres penetrados do flúvio divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Tanto mais ativa é essa solicitude, solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência. Por isso é que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto materno, o mais nobre de todos, o que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não devia ele ser entregue a eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. 16. Essa teoria, de nenhum modo, anula o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é fato observado e comprovado pela existência. Mas deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual, que se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, que em parte alguma apresenta a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz ele próprio os séculos, porém confia inteligências livres, o cuidado de guiar os clarividentes, para deixar a cada um a responsabilidade dos seus atos. A missão dos espíritos protetores constitui um dever que eles aceitam voluntariamente, e lhes é um meio de se adiantarem, dependendo do adiantamento da forma por que o desempenhem. Todas essas maneiras de considerar o instinto são forçosamente hipotéticas, e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade, para ser tida como solução definitiva. A questão, sem dúvida, será resolvida um dia, quando se houverem reunidos os elementos de observação que ainda faltam. Até lá, temos que limitar-nos a submeter a diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será de certo a que melhor condiga com os atributos de Deus, isso é, com a bondade suprema e a suprema justiça. Capítulo 2, item 19. Número 18. Sendo o instinto, o guia e as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes aquele e esta se confundem ao nível das forças atrativas da matéria. Por vezes aquele e estas se confundem ao nível das forças atrativas da matéria. Fica realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não devia ser entregue a eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Gente, eu fiz uma leitura besta. Eu vou voltar aqui, porque a gente já estava lá no capítulo 18. Ó. O instinto seguro. Era o 18, ó. Sendo o instinto guias e paixões e mola da própria alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes aqueles e estas se confundem nos efeitos. Há, contudo, entre esses dois princípios diferenças que muito importa se considerem. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões das primeiras idades da alma têm de comum com o instinto, o serem de criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Variam, ao contrário, de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que nasce de um ser passivo um ser racional. Nesse momento, as paixões tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam. Abrandam-se com o desenvolvimento da razão. 19. O homem que constantemente só agisse pelo instinto poderia ser muito bom, mas o que conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual uma criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse utilizar-se de seus membros.
Aquele que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, porém ao mesmo tempo muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões somente pelo esforço da vontade podem se domar. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que ele os criou, e a necessidade de mutuamente se destruírem para alimentarem um à custa dos outros. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente na sua visão, há isso com efeito parecer uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela deformam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam, não lhes permitindo a curta visão de que dispõe apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerando em sua verdadeira essência, e o da grande lei da unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. 21. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. Este está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para desenvolver pelo trabalho e lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Não deixa por isso de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de ser homem. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo com que desejem uma compensação. Objetar-se-á. Não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se destruírem mutuamente? Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que essa sabedoria não existirá, mas num ponto menos que nos outros. Se não compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos procurar a pesquisa da razão do que nos pareça defeituoso, tomando por buscar a pesquisa da razão do que se... tomando por bússola este princípio. Deus há de ser infinitamente justiçado. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria. Curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. 22. Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade sem dúvida puramente física, é esta. Os corpos orgânicos só se conservam com auxílios das matérias orgânicas, matérias que contêm elementos nutritivos necessários à sua transformação. Como instrumentos de ação do princípio inteligente, os corpos precisam ser constantemente renovados. A providência faz que sirvam à sua mútua manutenção. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros, mas é o corpo que se nutre do corpo sem que o espírito se aniquile ou altere. Fica apenas despojado do seu envoltório. 23. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessária luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades. O que ataca em busca do alimento é o que se defende para conservar a vida. E o que se defende para conservar a vida usa de habilidade e inteligência, aumentando, em consequência, suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe. Mas, em realidade, o que foi mais forte ou mais destro tirou ao mais fraco? A veste de carne, nada mais ulteriormente um espírito que não morreu tomará outra. 24. Nos seres inferiores da criação, aqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a alimentação. Ele, pois, luta unicamente para viver, isso é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. No homem há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto.
Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem, não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, o seu orgulho e a sua necessidade de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir o que acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha horror ao sangue. Contudo, a luta sempre é necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a esse ponto que nos parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa da sua atividade que o espírito adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Nota de Allan Kardec. Sem prejulgar das consequências que se possam tirar desse princípio, apenas quisemos demonstrar, mediante essa explicação, que a destruição de um dos seres vivos por outros em nada infirma a sabedoria divina, e que nas leis da natureza tudo se encandeia. Esse encandeamento forçosamente se quebra, desde que se abstralado princípio espiritual, razão pelo qual muitas questões permanecem insolúveis, por só levar em conta a matéria. As doutrinas materialistas trazem em si o princípio da sua própria destruição. Tem contra si não só o antagonismo de que se acham com as aspirações da universalidade dos homens e as suas consequências morais, que farão, sejam elas, as doutrinas repelidas como dissolventes da sociedade, mas também a necessidade de que o homem experimenta de se inteirar de tudo que resulta o progresso. O desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa das causas. Ora, pouco que ele reflita, não tardará a reconhecer a impotência do material para tudo explicar. Como é possível que doutrinas que não satisfazem ao coração e nem à razão e nem à inteligência, que deixam problemáticas as mais vitais questões, venham a prevalecer? O progresso das ideias matará o materialismo como matou o fanatismo. Papel da ciência na gênese. 1. A história da origem de que quase todos os antigos se confundem com a sua religião, com o da sua religião, e é por isso que seus primeiros livros versavam sobre religião. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também da humanidade, elas deram sobre a formação e a ordem do universo explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época de seus fundadores. Daí, resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, como foram durante largo período o Código Único das Leis Civis. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos os meios de observação, muito eivadas de erros grosseiros, haviam de ser as primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Mas ainda quando esses meios fossem completos quanto são hoje, os homens não teriam sabido utilizá-los. Aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento e da inteligência, e de consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrado os mistérios da criação e retificando as ideias que formata acerca da origem das coisas. Impotente se mostrou o homem para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar o olhar que, pelo poder do cálculo, determinasse que rigorosamente a exatidão, o movimento, a posição, o volume e a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade, que a química lhe mostrasse as transformações da matéria, da mineralogia e os materiais que formam a superfície do globo, que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia coube iniciá-lo na filiação e na sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, podia ele acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que lhe era indispensável para o conhecimento da história no mundo. E, em falta dessas contribuições,
teve o homem como guia suas primeiras hipóteses. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava, eram impossibilidades materiais. Giravam dentro de um círculo sem conseguirem dele sair. Só o lograram quando a ciência abriu caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma Gênese imaginária, surgiu uma Gênese positiva, de certo modo experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acalmou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo as leis eternas e imutáveis, que demonstraram muito melhor a grandeza e sabedoria de Deus do que de uma criação miraculosa, tirada repentinamente do nada, a qual mutação há à vista por efeito da súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação. Pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece. Pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a construir a verdadeira Gênese, segundo a lei da natureza. No ponto em que chegou no século XIX, venceu a ciência de todas as dificuldades do problema da Gênese? Não de certo, mas há de contestar que destruiu sem emissão todos os erros capitais e os lançou fundamentos essenciais sobre os dados irrecusáveis. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões minúcias, que a sua solução qualquer venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Ademais, malgrado os recursos que ela tinha à sua disposição, faltou-lhe até agora um elemento importante, sem o qual jamais a obra poderia completar-se. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, apesar dos erros que contém, que são demonstrados hoje até a evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são os mesmos mais aparentes dos que reais provêm ou de falsa interpretação atribuída a certos termos, cuja primitiva significação se perdeu ao passarem de língua em língua pela tradução, ou a acepção deles mudou com os costumes dos povos, ou também decorrem da forma alegórica e peculiar ao estilo oriental, que foi tomada ao pé da letra, em vez de se lhe procurar o espírito, o significado mais fiel. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar, que os outros que parecem estranhos e repugnantes, pois derivam de costumes que já não são nossos. Mas a partir disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Por que então não lhe ergueu mais cedo o véu? De um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia podiam fornecer. De outro lado, pelo princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito demasiado cego pela terra, ao qual a razão deveria submeter-se, e assim, pelo temor de comprometer a estrutura das crenças, erguidas sobre o sentido literal. Partindo tais crenças de um ponto primitivo, houve o receio de que, se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem separando-se. Eis porque, apesar de tudo, os olhos se fecham, mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando uma construção se inclina, não manda a prudência que substitua imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de se esperar pelo respeito que infunda a vestutez do edifício, que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima a baixo? Levando as suas investigações às entranhas da terra e às profundezas dos céus, demonstrou a ciência de maneira irrefragável os erros da Gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material de serem as coisas passado como são ali textualmente referidas. Assim procedendo, a ciência desferiu fundo golpe nas crenças seculares. A fé ortodoxa ficou combalida, porque julgou que lhe tiravam a pedra fundamental. Mas com quem havia de estar a razão? Com a ciência, que caminhava prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos dos algarismos e da observação, sem nada afirmar antes de ter em mãos as provas, ou com uma narrativa escrita, quando lhe faltavam absolutamente os meios de observação? No fim das contas, quem há de levar a melhor? Aquele que diz que 2 e 2 fazem 5 e se nega a verificar, ou aquele que diz que 2 e 2 fazem 4 e o prova? Mais um objeto. Se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou. Se não é uma revelação divina,
carece de autoridade e a religião desmorona, a falta de base. Uma de duas, ou a ciência está em erro ou tem razão. Se tem razão, não posso fazer. Seja verdadeira uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos. Incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens em erro, nem ciente nem inscientemente, pois do contrário não seria Deus. Logo, se os fatos contradizem as palavras que são atribuídas a ele, o que se deve logicamente concluir é que ele não as pronunciou, ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que lhe é próprio. Se, com semelhantes contradições, a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pode fazer o que é que deixe de ser, mas dos homens por haverem prematuramente estabelecido dogmas absolutos, cujo prevalecimento não é um feito de questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Há coisas com cujo sacrifício temos de resignar-nos, bom ou mau grado nosso, quando não consigamos evitá-lo. Desde que o mundo marcha sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que os acompanhemos e os acomodemos com o novo estado de coisas, em vez de nos agarrarmos ao passado que se esmoroa, com o risco de sermos arrastados na queda. Por guardar respeito aos textos recebidos como sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? Fora tão impossível isso como impedir que a terra gire. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obras de Deus, não podem ser contrárias a religiões que se baseiem na verdade. Lançar anátema ao progresso por atentatório à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. É, ademais, trabalho inútil, porquanto nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de obstar que a ciência avance e que a verdade abra caminho. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, a quais só são funestas as que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha ideia da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza e que a ciência revela é glorificar a Deus em suas obras. Na sua cegueira, porém, essas religiões preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuindo-lhe essas leis. Uma religião que não estivesse, por nenhum ponto, em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. A Gênese se divide em duas partes: a história da formação do mundo material e da humanidade, considerada em seu duplo princípio corporal e espiritual. A ciência tem se limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. Do próprio homem, ela apenas ha estudado o envoltório carnal. Por esse lado, chegou a inteirar-se com exatidão das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto capital, pôde completar a Gênese de Moisés e retificar-lhe as partes defeituosas. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias, não são do domínio da ciência propriamente dita e das quais, por esse motivo, não tem ela feito objeto das suas investigações. A filosofia, cujas atribuições pertencem, de modo mais particular, a esse gênero de estudo, há apenas formulado sobre o ponto sistemas contraditórios, que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases, afora as ideias pessoais de seus autores. Tem, pois, deixado sem decisão a questão por falta de verificação suficiente. Esta questão, no entanto, é a mais importante para o homem, por isso que envolve o problema do seu passado e do seu futuro. A do mundo material é apenas indiretamente o afeta. O que lhe importa saber antes de tudo é de onde ele veio e para onde vai, se já viveu e se ainda viverá, qual sorte que lhe será reservada. Sobre todos esses pontos, a ciência se conserva muda. A filosofia apenas emite opiniões que concluem em seu sentido diametralmente oposto, mas que pelo menos permitem se discuta, o que faz com que muitas pessoas se lhe coloquem do lado, de preferência a seguirem religião que não discute.
Todas as religiões são acordes quanto ao princípio da existência da alma, sem contudo demonstrarem. Não são, porém, nem quanto à sua origem, nem com relação ao seu passado e nem ao futuro, e nem principalmente, e isso é o essencial, quanto às condições que depende a sua sorte vindoura. Em sua maioria, elas apresentam como o futuro da alma e impõem a crença de seus adeptos, um quadro que somente a fé cega pode aceitar, visto que não suporta exame sério, ligado aos seus dogmas, às ideias que nos tempos primitivos se faziam do mundo material e do mecanismo do universo. O destino que a elas atribuem à alma não se concilia com o estado atual dos conhecimentos, não podendo, pois, senão perder com o exame e a discussão. As religiões acham mais simples proscrever uma e outra. Dessas divergências no tocante ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. Entretanto, a incredulidade dá lugar a um penoso vácuo. O homem encara com ansiedade o desconhecido em que tem fatalmente de penetrar. Gela-o a ideia do nada. Diz-lhe a consciência que alguma coisa que lhe está reservada para além do presente. Quem será? Sua razão, com o desenvolvimento que a alcançou, já não lhe permite admitir histórias com que acalentaram na infância, nem aceitar como realidade a alegoria. Qual o sentido dessa alegoria? Sempre me pergunto. A ciência lhe rasgou um canto do véu. Não lhe revelou, porém, o que mais lhe importa saber. O homem interroga em vão, nada lhe responde, ela de maneira peremptória e apropriada lhe acalmar as apreensões. Por toda parte, depara a afirmação de se chocar com a negação, sem que de um lado ou de outro se apresentem as provas positivas. Daí a incerteza, e a incerteza sobre o que concerne à vida futura faz que o homem se atire, tomado de uma espécie de frenesi, para as coisas da vida material. Esse, o inevitável efeito das épocas de transição. Rui o edifício do passado, sem que ainda o do futuro se ache construído. Os homens se assemelham ao adolescente que, já não tendo a crença ingênua de seus primeiros anos, ainda não possui os conhecimentos próprios da maturidade, apenas segue vagas aspirações que não sabe definir. Se a questão do homem espiritual permaneceu até os dias atuais em estado de teoria, é que faltavam meios de observação direta existentes para comprovar o estado do mundo material, conservando-se, portanto, aberto ao campo às concepções do espírito humano. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria, não pôde aplicar o método experimental. Andou a errar o sistema em sistema no tocante ao mecanismo do universo e à formação da Terra. O que se deu na ordem física, deu-se também na ordem moral. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, conhecimento das leis que se acha sujeito ao princípio espiritual. Estava reservado à nossa época esse conhecimento, como esteve aos 2 últimos séculos os das leis da matéria. Até o presente estudo, o princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo, esse estudo é inteiramente experimental. Com o auxílio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida presentemente, e sobretudo generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para o dos infinitamente pequenos. Permitiu-se que explorassem e estudassem, por assim dizer, de visu, as relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo, que no homem vivo se destacasse do ser material o ser inteligente, que se observassem os dois a atuar separadamente. Uma vez estabelecidas as relações com os coabitantes do mundo espiritual, possível se tornou ao homem conseguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações e suas transformações. Pode-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí o de que careciam os anteriores comentadores da Gênese, para compreenderem e lhe retificarem os erros. Estando o mundo espiritual e o mundo material em incessante contato, os dois são solidários um com o outro. Ambos têm a sua parcela de ação na Gênese. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, tão impossível seria constituir-se uma Gênese completa, quanto a um estatutário da vida de uma estátua. Somente agora, conquanto nem a ciência material e nem a espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem 2 elementos próprios a lançar luz sobre esse imenso problema.
Eram-lhe absolutamente indispensáveis duas chaves para chegar a uma solução que ainda que aproximativa. Bom, nós encerramos aqui sobre o bem e o mal. Próxima leitura, nós começaremos Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Fico aqui com vocês. Um beijo!